Podemos falar do Corinthians, Paco? Vamos lá então, Marco Belo. Belo é a fera chegando com as informações do Timão. Fala, Tomás, pessoal do Papo de Craque, segunda edição da Transamérica. Ontem, mais uma vez, o torcedor do Corinthians sofreu, hein? No brinco de ouro da Princesa contra o Guarani, o Cássio chegou a salvar o Timão, foi eleito pela equipe Transamérica o bam da partida, e em um lance no segundo tempo, um chute do Léo Natel que pegou um efeito, quase sai um golaço sem querer. O Cauê, que ontem fez o seu primeiro jogo como titular da equipe, jogador de 17 anos de idade, marcou o primeiro gol dele pelo profissional do Timão, dando a vitória ao Corinthians pelo placar de 1-0. O Corinthians chega a 14 pontos, lidera com folga o grupo A da competição e é o melhor time juntando todas as equipes do campeonato. O técnico Wagner Mancini, depois da partida, analisou o jogo e o resultado. É um jogo, felizmente uma vitória, né? Achei que a partida foi extremamente movimentada, um jogo disputadíssimo, né? Nós enfrentamos um adversário que valorizou muito o jogo no corpo a corpo e em alguns momentos a gente teve dificuldade com isso, até porque nós entramos com uma equipe bem leve à frente e isso fez com que a equipe do Corinthians tivesse algumas oscilações ao longo da partida, mas de uma maneira geral, para uma mudança na equipe, né, por algumas mudanças na equipe, a vitória era fundamental, até porque nós sabemos que este é um processo um pouquinho mais lento, onde a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência para que esses meninos amadureçam jogando. Mancini, boa noite. Marco Belo da Rádio Transamérica. Eu queria, por favor, que você explicasse por que tanto erro de passe do time do Corinthians, inclusive depois de 2 semanas de treinamento, né? Por que o Corinthians errou tanto passe no jogo de hoje? Obrigado. Eu também achei que foram muitos erros de passe e isso é um gesto técnico, não tem como você melhorar se você realmente não estiver concentrado na partida, não fizer uma boa leitura de jogo. O gesto técnico, ele está muito mais aliado à parte técnica individual do atleta do que alguma questão tática. A partir do momento em que você se sente bem na partida, que você está convicto, confiante, você tem uma tendência a acertar mais. Acho que a oscilação do Corinthians, ela se deu muito em cima disso. Na segunda etapa nós tivemos um pouquinho mais de acerto de passe, mas ainda distante daquilo que todos nós julgamos essencial, né? Acho que o mais importante é você arrumar a tua equipe, já que a gente vem modificando, vencendo as partidas, porque isso acaba gerando um ânimo, um ambiente favorável para que tudo isso que está sendo feito tenha um tempo de maturação e possa dar resultado. Aí o Mancini admitindo que houve muitos erros de passe, muito provavelmente amanhã contra a Ferroviária em Araraquara, o técnico vai manter o time, inclusive com jovens que atuaram ontem, o Vitinho no meio de campo, Varanda e Cauê no ataque, e aí na sexta-feira contra o São Bento, jogo na Neoquímica Arena, provavelmente será um time misto do Timão pelo Campeonato Paulista. Tomás? Legal, Cauê desencantou ontem, meu caro Marco Belo. Ronaldo, aquela pergunta que eu sempre faço para você, esperando aí um alento. Não, a pergunta é dramática, na verdade. Não tem nada de impactante. Você conseguiu ver alguma coisa boa ontem do meio para frente? Não. Uma luz no fim do túnel? Algum menino da base que possa aflorar? Nada, Ronaldo? Nada, Ronaldo. E pra mim, essa entrevista do Mancini, ele faltou com a verdade. Por quê? Pra mim ele faltou com a verdade aí, porque ele diz aí, pelos erros técnicos, o tático quase não aparece, porque tivemos dificuldade. Essa fotografia da Ibinha com o dedo no nariz, pô. Eu tô só ali, tô só aqui mexendo, pô. Ó, distintivo aí na tua sala, distintivo do Corinthians. Bom, isso aí beleza. Tá em todo lado aqui em casa. Muito bem. E ele dizendo que a gente sempre falou aqui, o futebol, a gente sempre falou dessa forma, quando você tem um time enquadradinho, um time bem postado em campo, você pode lançar molecada que você não vai sacrificar o futebol daquela rapaziada que tá entrando. Então é mais fácil você colocar um moleque num time que tá bem posicionado, um time que sabe o esquema tático, a sua postura dentro de campo, para você lançar o moleque, para você não queimar o moleque. Nós sempre falamos isso aqui e ele colocou uma coisa diferente para nós hoje.
Quer dizer, ele tá tentando inventar o futebol. Algum momento tivemos dificuldade. O Corinthians teve dificuldade o jogo todo. Se não fosse o gigante Cássio em campo, era uma outra história. E a sorte é que o Matheus Bidu, lá do lado do Guarani, não conseguiu cortar o cruzamento do menino que entrou lá. Jogou pra dentro da área, do Léo Natel. Aí saiu dentro da área, bateu na tábua, aí o menino do Cauê foi lá e colocou pra dentro, fazendo o primeiro gol. Então é só isso que a gente viu, nós não estamos vendo. E todas as equipes até aqui que o Corinthians pegou, tem um esquema tático. Eles marcam juntos, eles correm juntos, saem pra cima do Corinthians com qualidade, mas são ruins também. Porque senão, eles haveriam de vencer os jogos que enfrentaram com o Corinthians dessa forma. Não venceram porque o Corinthians tem uma zaga forte, nós vimos isso, tem um goleiro de verdade, um gigante de verdade. Tá fazendo isso olhando pra Sabrina, porque pra Saporito. Um gigante, Renata, o gigante. Sabrina é bom. Pra Saporito. Saporito, Sabrina. A verdade é que ele não tá conseguindo taticamente colocar a equipe em campo. E o Belo foi espetacular na pergunta. 2 semanas de treinamento e nós não vimos nada. E não foi visto nada. A insistência dele com o Varanda não dá mais. Entendeu? Não dá. Você aplaudiu o Varanda na estreia dele? Ele tá tentando, mas tem gente pedindo passagem. E aí quem tem que ter esse timer aí pra colocar em campo não tem. É ele. Não sou eu não sou pago pra isso. Agora, pago pra ouvir essa besteira, não. Os passes foram curtos e o processo é lento. Eu até marquei aqui algumas dificuldades no momento. Faltou. Nossa, estudou. O negócio tático. Não, eu tava ouvindo ele falar. E não condiz com o que eu vi. Mas, Ronaldo, você tá falando isso. Viu. Mas agora, ele não é mágico também. Tá sentindo falta do mosquitinho? Eu não sei, que mosquitinho. O mosquito... Não, ontem ele correu mais pra marcar, porque ele teve que botar no meio de campo, porque o time tava desorganizado. Ô, Paulo, vou falar uma coisa pra você, Ronaldo, também. O mosquito, hein, perto da ruindade do time, o mosquito normalmente tira o sangue, esse dá o sangue dentro de campo, esse pelo menos corre. Agora, é inteligente, né? Mas é nítido que o posicionamento da equipe tá errado. O que eu percebi é que ele tá fazendo muito treinamento, aquele treinamento do campinho, aquele treinamento do campinho que fica um do lado do outro, fica tocando. Ele tem que abrir esse time no campo e posicionar. E pra colocar a molecada pra correr certo. O Varanda, parece que é o Pelé, velho. Ô, Rona, mas a Renata fez uma pergunta interessante pra você. Quem tá pedindo passagem no banco, Ronaldo? Não tem ninguém pedindo passagem. Pra mim, o Gabriel Pereira joga mais que esse Varanda. Marca aí, joga 1000 vezes melhor que esse menino. Mas calma. E ele precisa do quê? De sequência igual ao outro. Você foi bem na resposta. Eu também acho que o Gabriel Pereira tem mais potencial que o Varanda. Velho, Varanda já mostrou. Mas é que o Varanda apareceu, fez o gol num clássico, foi importante. Tinha que esperar um pouquinho. Já viu, não rolou? Beleza, volta pro banco, dá chance pra outro. Tem que rodar. É o que ele tá tentando fazer. Eu tô falando grego. Você tá com fone, Renato? Tô com fone. Eu só consigo usar em uma orelha. Tem um amigo nosso também que não cabe. Tem um que se colocar os dois não cabe numa orelha do amiguinho nosso. Eu quero, pera aí. O Ronaldo, posso seguir aqui? O Ronaldo já desabafou? Não, vocês estão falando e tá todo mundo vendo uma coisa, a gente tá vendo uma coisa e vem com outra palavra. Então ele tá faltando com a verdade. Ronaldo, isso aí, mas isso pode ir ao encontro daquilo que o Diniz, que o Mancini falou. Quando ele disse claramente de que o time realmente, ele aceitou o fato de que o time não acerta passe. Vai ver que os reservas também não acertam. Olha, eu não sei, eu só sei que eu não queria estar no lugar dele, sinceramente, porque a situação é difícil pela grandeza do Corinthians, pela pressão que o Corinthians, vive constantemente, e ele não tá tendo muita saída ali, Tomás. Ele não consegue trazer ninguém, ele tem que buscar na base alguém, e conforme os jogadores aparecem, ele tá tentando colocar, mas muitas vezes também não dou conta do recado. Achei interessante o Cauê, fez o gol, foi abraçar o Jô. Legal, isso foi legal. Então, assim, são tentativas. Mas ele também não pode fazer mágica, é muito complicado. Ele não tem material humano. Tem que fazer o gol e todo mundo abraçar o Cássio. O presidente abraçar o Cássio. Traz o Bruno Sávio. O funcionário, todo mundo tinha que abraçar. A torcida abraçar o gigante, porque se não fosse ele, meu Deus.
30 segundos para você fechar, Renatinha, pra gente seguir. Na verdade, o grande destaque do jogo foi o jogador do Guarani, o Bruno Sávio, que perdeu chances claras de gol. O Guarani dominou o jogo praticamente todo, Tomás. O Corinthians achou um gol. Sim. O Guarani acabou não fazendo e tomou. Gol achado, né? Gol achado. Foi um gol achado. No final das contas é isso. Não vale, Rona, mas vai ao encontro do que a gente tá falando aqui, que o time jogou mal. O gol foi achado, mas tudo bem, valeu. A vitória foi justa. Né, Tomás, não tem criatividade no meio de campo. A bola não chega, é difícil. Aliás, foi uma bola que sobrou ali, entendeu? É complicado. Agora, eu não consigo colocar a culpa no Mancini assim, desse jeito, como fazem aqui no Brasil, né? Meu, o cara não tem ninguém, não tem opção, não tem nada, e a culpa é dele. Renata, tá certo. E organizar é ele, não sou eu nem minha mãe pra organizar o time. Não, mas é que a gente ele não consegue organizar o time. Por mais que você vê aí, todos os times ruins que jogaram contra o Corinthians estavam organizados jogando contra o Corinthians. Estavam marcando linha, estavam marcando sob pressão. Ele teve jogos organizados. E todos eles não servem pra jogar no Corinthians. Mas eles fizeram isso contra o Corinthians. Então eu tô falando aqui o que nós estamos vendo, pô. Ele fez uma partida contra o São Paulo incontestável. Contra o São Paulo todo mundo joga. Agora tem que estar organizado. Tá. Então joga quando quer. Joga quando quer e a culpa é do técnico. Você tem que organizar o time. Esse é o papel dele. Com moleque, sem moleque, corta o microfone dele pra eu fechar o assunto aqui, por favor. Corta o microfone dele, se ele arrumou contra o São Paulo, ele poderia tentar arrumar contra outros times também. Eu acho que o Ronaldo nessa tem razão. Falta um pouquinho de organização pro time. Ó, eu vou pra uma rápida parada técnica, o Ronaldo vai beber uma água, você também. Mas ele não consegue contar com todo mundo todos os jogos. O time é fraco e eu acho que dá pra ser um pouquinho mais organizado. E outro detalhe, Ronaldo, o Bruno Mendes jogou bem ontem. Vá pro inferno você já a gente e o Bruno volta. Mendes. Já a gente volta.